Livro de Efésios, capítulo 4, do 25 ao 32. Efésios, capítulo 4, do 25 ao 32. Assim então nos diz a santa palavra de Deus: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando fordes levado à ira, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva a tua palavra. Deus, temos o privilégio e a graça de não somente ouvir a tua palavra, mas de compreender, porque o Senhor nos deu o teu Espírito Santo. E te pedimos então que neste momento essa tua palavra venha ao nosso coração, possa descer ao nosso coração trazendo arrependimento, trazendo um quebrantamento diante da tua santa palavra, para que possamos assim, ó Deus, ter o desejo de viver aquilo que o Senhor irá se revelar a cada um de nós. Por isso rogamos, fala conosco nesse momento, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Temos meditado já há um bom tempo, obrigado, sobre a vida de santidade, né? E começamos a pensar em 1 Pedro, sede santo em todo o vosso procedimento. E tenho dito aqui que ainda que Pedro tenha dito lá em todo o vosso procedimento, em tudo, temos que revelar Deus. Mas quis pensar então com vocês, justamente que Efésios 4, ele traz para nós sobre a questão da nova vida, porque a santificação é uma nova vida em Cristo agora. E Paulo, ele começa a partir do capítulo 4 e vai até o capítulo 6, falando justamente sobre a questão dessa nova vida em Cristo. Então nós temos sido desafiados a justamente a praticar essa nova vida em Cristo. Eu tenho dito para a igreja que o nosso desafio, irmãos, não é entender a palavra, porque o Espírito Santo nos faz compreender a palavra, mas o nosso desafio é justamente viver essa nova vida em santidade, uma vida para a qual nós fomos chamados por Deus por meio da salvação. E com a salvação agora, o abandono das práticas do velho homem, para vivermos agora a vida de um novo homem que foi transformado pela palavra de Deus. Porém, quando eu digo que é um desafio, porque é um desafio, porque a palavra de Deus ela é santa, o padrão de Deus é santo. O caráter de Deus é santo e Deus nos chamou para vivermos esse padrão de santidade. Por isso, no capítulo 5:1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus. Ou seja,
O que Paulo está trazendo aqui é justamente a vida de Deus, para que aqueles que foram alcançados possam, então, assim, viver esse padrão. E falei domingo passado aqui justamente que para o mundo, nós somos considerados como os santinhos, ou os santões, né? Como queiram falar. Ironizam justamente por quê? Porque nós procuramos viver esse padrão aqui. E quando nós nos opomos ao padrão mundano, por isso somos taxados então de santarrões. Por quê? Porque o mundo ele tem prazer nessa vida que vive. Mas nós que fomos chamados por Deus não temos prazer nas coisas desse mundo. Nós temos prazer nas coisas e buscamos viver esse padrão de santidade diante de Deus. Agora não é fácil. Nós temos visto o quanto que isso é difícil. Temos visto o quanto que isso requer de nós, o quanto que devemos abrir mão, porque a santidade é justamente a luta contra os nossos desejos, contra as nossas vontades. E é por isso que é uma luta muito grande. E Paulo, então, ele começa o capítulo 4 dizendo no versículo 1, exorto-vos e não rogo-vos. Porque Paulo não está pedindo aqui. A ideia de rogar é como se ele estivesse pedindo, ele está mandando. Por isso, exorto-vos. O que Paulo exorta? Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós fomos chamados para andar de modo digno. E como é então que nós andamos de modo digno? Versículo 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Já falamos sobre isso. Como é que eu ando de modo digno desta vocação a que fosse chamado? Do 7 ao 16, Paulo diz, olha, exerçam os dons que Deus concedeu a vocês. Deus nos deu dons. Versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por que Deus nos deu dons? Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus nos salvou, Deus nos concedeu os dons, e esses dons têm que ser exercidos dentro do corpo de Cristo, com a finalidade do corpo de Cristo ser edificado. E no versículo, então, 17 até o 19, Paulo, ele diz assim, olha, isto, portanto, digo no Senhor testifico, não mais andeis. Agora, Paulo, ele vai dizer o quê? Ele diz assim, agora vocês não devem mais andar como também andam os gentios. Vocês não foram chamados para continuar ou para viver a velha vida. Não. Vocês foram chamados agora para viver uma nova vida. E no versículo 20 ele diz, por quê? Porque depois dele falar qual era a vida, ele diz no versículo 20, não foi assim que aprendestes de Cristo. Versículo 21, certamente o tendes ouvido. Paulo, então, ele diz assim, vocês aprenderam, vocês ouviram, e quando eu preguei sobre isso aqui, eu disse que, biblicamente, ouvir tem a ideia de entender. Então, quando Paulo diz assim, vocês ouviram, vocês entenderam por que vocês foram chamados. Vocês foram chamados para uma nova vida.
E ele diz ainda no versículo 21 que vocês ouviram e foram instruídos. Instruídos a quê? Versículo 22. Vos despojeis do velho homem. Vocês entenderam? Vocês foram instruídos que devem abandonar a prática do velho homem. Que esse velho homem, no versículo 22, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Agora, vocês não estão mais enganados. Vocês não vivem mais na prática desse engano. Agora, a verdade alcançou vocês. E essa verdade tirou vocês do engano da mentira. E por isso, por viver no engano da mentira, viviam esta vida. E a partir, então, do versículo 22 até o versículo 24, ele coloca: se despojem do velho homem, e 24, e vos revistais do novo homem. Agora, troquem. A ideia de despir é tirar essa roupa suja, imunda, e coloquem agora uma nova roupa. Agora é uma nova vida que vocês têm que viver. E Paulo, então, a partir do versículo 25, ele começa a descrever as características desse novo homem. E temos já meditado, pensado sobre isso. E é interessante porque eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: pastor, mas está sendo muito difícil. É porque você não chegou aonde vamos chegar hoje. Confesso para você que quando preparava a mensagem deste dia, foi de fato a mais difícil para mim. Porque ainda que o que Paulo coloque seja muito difícil, a partir do versículo 25 para nós, mas não entristecer o Espírito de Deus é algo bem confrontador, e foi bem confrontador para mim. Então temos visto como é que nós devemos andar, deixando a mentira. Agora, entenda o seguinte, queridos. Paulo, a partir do versículo 22, ele começa a dizer: se despir do velho homem e vos revistais do novo homem. A partir do versículo 25, Paulo vai justamente colocar o velho homem e, em contraponto, um novo homem. Versículo 25, o velho homem, a mentira. Paulo diz o quê? Deixem a mentira. E falei aqui justamente que a mentira aqui ela traz a ideia também da falsidade. A palavra grega aqui, ela tem a mesma ideia da falsidade. Ainda que você queira forçar, dizer assim, se tem uma coisa que eu não sou, é mentiroso, você já está mentindo, porque você mente. Se tem uma coisa que eu não sou, sou falso, você é falso. E obviamente eu não vou discorrer com isso aqui, porque nós já pensamos sobre isso. Mas o que Paulo diz? Deixem a mentira. Qual é a característica de um novo homem em Cristo? Ele não mente, ou ele procura não mentir. Ele tem raiva da mentira. Ele não quer ser falso, porque ele é falso. Esse é o velho homem. E o novo homem fala a verdade. E por que ele fala a verdade? Porque somos membros uns dos outros. Versículo 26, e quando fordes levado à ira, se irá, é normal para o velho homem. Para o novo homem, ele tem que dominar. Por isso, quando fordes levado à ira, não peque. Domine a ira para que você não venha pecar. Controlado pela ira. Somente isso? Não. Ele diz, resolva o problema. Se você foi levado à ira, você precisa resolver. Por isso, não se põe o sol sobre a vossa ira. Por quê? Para que também você não dê lugar ao diabo, para que o diabo não use essa ocasião para justamente fazer você
a pecar. Então nós somos levados à ira, irmãos. O que cabe a um novo homem? Dominar essa ira, mas não somente dominar, ele precisa resolver. Para que não gere no coração dele amargura, ressentimento. E para que o diabo não use a situação para aumentar esse problema, digamos assim. Vimos no versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. E vimos a questão do que é furto, biblicamente. Então, assim, o velho homem, ele não trabalha, ele não se esforça, ele gera prejuízo para o outro. O que nós devemos fazer agora diante dessa nova vida que nos foi conferida em Cristo? Qual o padrão das nossas vidas? Agora nós devemos trabalhar. Mas devemos trabalhar para enriquecer, para construir, para ter, porque isso é o que todo mundo hoje vive e trabalha para enriquecer, para ter bens, propriedades e ter dinheiro guardado e ter tudo isso. Bom, queridos, nós falamos que isso não é pecado. O pecado é quando você tem condições e você não ajuda, porque o texto que Paulo diz é o quê? Justamente para trabalhar, para que tenha com que acudir ao necessitado. Deus nos deu o trabalho para ajudar aquele que necessita. Não somente para a nossa provisão. E o que mais a gente vê? Pessoas que têm, mas não ajudam. A nova vida em Cristo me faz entender que eu trabalho, e é bênção o trabalho. Eu trabalho para sustentar a minha família, para poder honrar os meus compromissos, mas também que eu trabalho para ajudar quem necessita. Deus me agraciou com isso. E chegamos então, domingo passado, falando sobre o versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E falamos justamente que o torpe aqui, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é palavrão. O que é a palavra torpe? É tudo que é contrário ao que ele diz depois da nova vida em Cristo. E sim, unicamente a que for boa para a edificação. Então, tudo aquilo que eu falo que não edifique é uma palavra torpe. Então, imbecil, idiota, seu estúpido, seu safado, isso edifica? Não, se não edifica, você não deve falar. O que você deve falar? Aquilo que edifica. E ele ainda diz assim, e transmita graça aos que ouvem. Que faça com que a pessoa cresça e não seja humilhada. E a gente percebeu então o quanto que isso é difícil do nosso dia a dia, até porque principalmente quando nós somos levados à ira, aí nós cometemos então dois pecados. Se a ira nos dominou, a consequência desse domínio da ira é nós proferirmos palavras torpes àqueles que nos ouvem. E quanto é difícil a gente calar a boca, né? O quanto que é difícil a gente controlar a língua, principalmente quando estamos irados. E temos visto o quanto que isso é difícil para nós. O quanto que é difícil vivermos o padrão estabelecido para Deus, por Deus, de uma nova vida. Mas eu não posso dizer isto é impossível. Por que eu não posso dizer que isto é impossível, irmãos? Justamente porque Ele nos deu o seu Espírito. Porque, entenda, ninguém consegue viver isso aqui se não tiver o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que nos capacita para viver isso. Somente Ele. Nenhum ser humano
por si só, buscando forças em si só, vai viver isso aqui. Não. Por isso nós somos dependentes de Deus. Dependentes de Deus. E agora, então, Paulo ele chega a falar, e não entristeçais o Espírito de Deus. Esse é um dos textos, irmãos, assim que, para mim, ele sempre foi um texto difícil de compreensão. A palavra entristecer o Espírito de Deus. Por quê? Porque eu nunca vi Deus, e não vejo Deus como aquele que fica triste com a desonra dos seus filhos. Por que eu nunca vi Deus assim? Porque quando eu olho as Escrituras de um modo geral, eu nunca vi Deus triste. Mas eu sempre vejo um Deus punindo a desonra dos seus filhos com relação a ele. Mas são palavras difíceis. E aí nós temos alguns versículos na Bíblia que nos fazem entender, não, mas esse versículo diz que ele se entristeceu, que ele se arrependeu, que ele não sei o quê. Enfim, mas uma coisa que a gente precisa primeiro entender, irmãos, é que nós precisamos compreender que a Bíblia, ela foi escrita, no caso, o Novo Testamento no grego, e ainda que você saiba o grego, você precisa entender o semitismo hebraico. O que é o semitismo hebraico? Aí você pode dizer assim, não, mas nós estamos no Novo Testamento, é grego, não tem nada a ver com hebraico. Paulo era um judeu, logo ele falava e entendia como judeu. O que é então o semitismo? É justamente como um judeu entende. Mas antes de adentrar sobre essa questão, eu quero só que você volte aí no versículo 17 do capítulo 4. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Como é que os gentios andavam ou andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, uma vida fútil, inútil, sem sentido. Já preguei sobre isso aqui. Mas o que me chama a atenção é o versículo 18. Obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. Entenda, o que Paulo está dizendo aqui é, você foi chamado a viver uma nova vida, aonde essa nova vida, ela é diferente dos gentios, porque os gentios vivem alheios à vida de Deus, sem entendimento nenhum sobre Deus. Somente isso? Não, eles são ignorantes com relação às coisas de Deus. E por isso eles vivem essa vida e têm prazer nessa vida e pronto. E para eles a vida é isso. É maravilhosa a vida para eles com relação a isso. E Paulo diz então, não, vocês não aprenderam, vocês ouviram e agora se despojam. Por que eu estou falando isso, irmãos? É justamente, e não entristeçais o Espírito de Deus, porque Deus, o Espírito Santo de Deus, lhe abriu o entendimento para que você saiba o motivo pela qual você foi chamado. Agora você tem a consciência da vida que você deve viver.
Ele cita aqui a partir do versículo 25. E por isso, para que a gente comece a entender o que é entristecer o Espírito de Deus, deixe marcado Efésios, vá para Isaías 63. Isaías, capítulo 63, versículo 10. Entenda, Paulo está dizendo, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Capítulo 63, versículo 10 de Isaías diz: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Observe. O que o versículo 10 está dizendo? Eles, mas eles quem? Israel. O povo de Deus. O que foi que Israel fez? Eles foram rebeldes e contristaram. A palavra contristar, ofenderam o seu Espírito Santo. Então o que foi que Israel fez? Se rebelaram e ofenderam o Espírito Santo de Deus. E aqui nós temos um paralelismo hebraico. O que é o paralelismo? É onde ele coloca o que foi feito e ele coloca agora a consequência do que eles fizeram. Eles se rebelaram e ofenderam o Espírito Santo. E o que aconteceu então? Continuou o versículo 10, pelo que se lhes tornou em inimigo. Quem se tornou inimigo do povo de Israel? O Espírito Santo. Por que o Espírito Santo se tornou inimigo do povo de Israel? Porque eles se revoltaram e ofenderam a ele. O Espírito Santo se tornou só o inimigo? Não. O texto diz que ele mesmo pelejou, ele mesmo, o Espírito Santo, guerreou contra o povo de Israel. Para você entender, acompanhe o versículo 7. Celebrarei as benignidades do Senhor. Entenda. Senhor está em caixa alta, porque aparece o nome do Senhor, o tetragrama. E os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades, porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Perceba, o profeta está dizendo, o Senhor foi um Deus bondoso, misericordioso. Eles experimentaram a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, o povo experimentou tudo isso. Aí o versículo 10 diz, mas, ou seja, porém, mesmo eles experimentando toda a bondade, mesmo eles experimentando as misericórdias do Senhor, o que foi que eles fizeram? Se rebelaram e ofenderam o Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo os tornou como inimigos, no sentido de sofrerem as consequências dessa rebelião. Esse texto ele é muito interessante, irmãos, pelo seguinte fato. Existem pessoas
que experimentam da bondade, das misericórdias e até mesmo das maravilhas do Senhor. Porém, são pessoas que nunca vão experimentar da salvação. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque nós temos hoje muitas igrejas lotadas, diga-se de passagem, que experimentam as maravilhas do Senhor. Cura, milagres. Mas são pessoas que rejeitam a palavra do Senhor. Não vivem em obediência à palavra do Senhor. Por isso, elas estão na igreja gozando das maravilhas de Deus, mas não querem Deus. O povo de Israel, se você que conhece, você vai entender. Gozaram do cuidado de Deus, e aqui o profeta diz das bondades, das maravilhas, das misericórdias. Mas foi um povo que se rebelou contra Deus lá no início, pedindo um rei, excluindo Deus. E o que aconteceu com esse povo, irmãos? Escravizado, abatido, porque o seu Espírito Santo guerreou contra o povo. Por que ele guerreou? Porque abandonaram, porque rejeitaram a sua palavra. Por que o povo sofreu? Porque rejeitaram a palavra de Deus. Deus levantou profetas, Deus levantou homens para confrontar os seus pecados, mas muitos deles rejeitaram. E o povo sofreu o que sofreu por rejeitar a santa palavra de Deus. O texto de Isaías diz que eles se rebelaram e ofenderam o seu Espírito Santo. E como é que a gente ofende o Espírito Santo? Quando a gente quebra o pacto. Como é quebrar o pacto? Ou seja, eu entendi Deus, eu sei o propósito pelo qual o Senhor me salvou, e eu sei como agora eu devo viver essa vida. E eu tenho consciência disso. A partir do momento que eu não vivo esta vida, que eu me rebelo e começo então a mentir, que eu começo a me irar, que eu começo a furtar, que eu começo a proferir palavras que sejam torpes, que não edificam, eu estou ofendendo o seu Espírito Santo. Por isso, a palavra entristeçais seria: e não provoqueis a ira do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo não guerreie contra você. Olha comigo Jó, aí só para você entender. Por que então ele não coloca provocar? E aqui a primeira coisa que eu lhe digo é justamente porque nós estamos dentro de um semitismo hebraico. Eu não posso entender um judeu dentro da minha realidade, dentro da minha cultura, dentro do meu entendimento. Jó, capítulo 2.
Jó capítulo 2, versículo 10. Perdão, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Aqui o autor, ele trouxe a tradução que corresponde à ideia do que a mulher de Jó falou. Só que a mulher de Jó não falou amaldiçoa. A palavra hebraica aqui é abençoa a Deus. Agora entenda. Por que ela disse abençoa? É justamente porque na cabeça de um judeu, nenhum pecador pode abençoar um Deus santo. Então, quando alguém queria amaldiçoar a Deus, eles usavam abençoa o teu Deus. O tradutor ele só colocou a ideia do que a mulher de Jó falou. Então, se você tiver curiosidade depois de pegar o hebraico e olhar a palavra, você vai ver que é abençoa a Deus e morre. O que ela queria dizer? Amaldiçoa. Paulo, não entristeçais, não provoque a ira de Deus. E como é que você provoca a ira de Deus? Justamente não cumprindo, não obedecendo a vida para a qual nós somos chamados. Se eu minto, se eu miro, se eu furto, se eu profiro palavras que não edificam, eu estou provocando a ira de Deus, ou seja, eu estou levando Deus a me punir pela minha desobediência ao chamado pelo qual eu fui. Então, quando a gente entende isso aqui, irmãos, eu consigo então compreender que existem duas questões. Sabe por que muitas pessoas passam a vida na igreja e saem? Primeiro, porque nunca foram convertidas. Segundo, elas experimentaram da graça de Deus, mas sobre elas está a ira de Deus. Segundo, nós fomos chamados para uma nova vida. Porém, nós não somos perfeitos. E, obviamente, nós pecaremos. Porém, para o salvo, ele luta contra o pecado. Quando ele cai em pecado, ele se entristece. Ele lamenta, ele chora os seus pecados. Mas ele não está isento da punição, ou seja, das consequências do seu pecado. Deus, ele nos faz viver a consequência do nosso pecado. E por isso, às vezes, irmãos, tem muito crente salvo, mas que está debaixo da ira de Deus. Porque não luta contra os seus pecados, mas vive na prática do pecado, no sentido de justamente não lutar contra os seus pecados. Aí você entende por que para mim foi muito difícil, porque justamente, ora queridos, quando eu olho para essas características da nova vida e eu olho para a minha vida, eu fico pensando, mas Deus,
Como isso é difícil, eu não quero estar debaixo da tua ira. Mas todos os dias, irmãos, nós somos desafiados, diante das circunstâncias que vivemos, a honrar a Deus através da obediência ou desonrar a Deus pela desobediência do padrão de vida, para viver esse padrão de vida pelo qual nós somos chamados. E todos os dias, então, ao levantar, eu já sou desafiado naquilo que eu penso, naquilo que eu falo e naquilo que eu faço, a honrar a Deus ou a desonrar a Deus. Todos os dias nós somos desafiados justamente a honrar a Deus ou trazer a ira de Deus sobre as nossas vidas. Trazer as consequências da desobediência da sua palavra no meu dia a dia. Eu sempre dizia para o João Lucas, quando ele era menor, e eu dizia para ele, todo erro tem a sua consequência. Todo pecado tem a sua consequência. Somos pecadores. Iremos pecar. E quando pecamos, ainda que a gente se arrependa, teremos as consequências dos nossos pecados. E a grande consequência do pecado é o quê? Ofender a santidade de Deus. Todo o pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus. E não provoqueis a ira do Espírito Santo de Deus. Domingo que vem eu quero então pensar sobre o que ele coloca depois, no qual fostes selados. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Por que fomos selados? Para o dia da redenção. Então, domingo que vem, se Deus assim permitir, eu quero justamente pensar sobre esses dois aspectos. Que Deus, queridos, nos dê graça, justamente para entender que a vida que Deus nos dá é bênção e é maravilhosa. Porém, nós temos uma natureza que guerreia contra esse padrão santo. Mas Deus nos deu o seu Espírito para que possamos viver esse padrão. E por isso eu preciso buscar. Eu preciso viver uma vida de piedade diante de Deus. Uma vida buscando, Deus me faz viver isso aqui. Eu não quero viver, é muito difícil viver isso aqui, mas pela graça me faz viver isso aqui. Por amor ao Senhor, me faz viver isso aqui. Eu não quero a tua ira sobre a minha vida. Eu quero a tua graça sobre a minha vida. Que Deus nos dê o desejo, queridos, de viver isso aqui. De viver uma nova vida em Cristo. Uma vida onde Deus seja revelado através daquilo que eu falo e daquilo que eu faço.
e que eu não desonre a Deus por meio das minhas atitudes, por meio das minhas palavras. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós temos um entendimento. Um dia aprove ao Senhor abrir o nosso entendimento e nos fazer compreender o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, nos salvou em Cristo Jesus. E somos gratos pela salvação, porque foi o maior bem que o Senhor nos deu. Porém, temos um desafio agora. O desafio de viver essa nova vida em Cristo, abandonando o velho homem, as práticas do velho homem, para viver a nova vida em Cristo. E quando eu olho para esse desafio, eu digo: ai de mim, Deus. Mas ajuda-me a ter um coração desejoso de viver essa vida, lutando contra os meus pecados, para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Que esse desejo seja contínuo no meu coração, porque eu sei que essa luta contra os meus pecados durará até a minha morte. Mas que a graça do Senhor me alcance dia após dia, para que eu possa viver essa vida de modo digno pela qual fui chamado. Assim oro, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.